Nessa aula, então, nós vamos falar sobre caixa torácica e pulmões. Então, para começar, vamos lembrar que a gente pode anatomicamente classificar as estruturas que compõem o sistema respiratório, subdividindo-as em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. O trato respiratório superior é formado por aquelas estruturas que estão localizadas fora da cavidade torácica. Nos interessa estudar o trato respiratório inferior, justamente porque é formado por estruturas que estão localizadas dentro da cavidade torácica. Quais são essas estruturas? A parte inferior da traqueia, os brônquios, bronquíolos, os pulmões formados por alvéolos, revestidos pelas pleuras, mas além disso, uma série de músculos associados que constituem a cavidade torácica, que a gente vai ver nessa aula. Então vamos estudar trato respiratório inferior. Para isso, vamos olhar com mais detalhe qual é a estrutura da caixa torácica. Então nós temos aqui, basicamente a caixa torácica é formada por uma série de estruturas ósseas. Ossos articulados entre si estão associados a músculos. Quais os principais ossos que compõem a caixa torácica aqui numa visão anterior? As costelas, nós temos 12 pares de costelas, que articulam anteriormente ao osso externo e posteriormente às vértebras que constituem a coluna vertebral. Estas costelas podem ser classificadas como costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. São 12 pares que vão formar aí essa estrutura óssea denominada caixa torácica. Mas também nós temos a clavícula e a escápula ou cintura escapular. O que é importante? Tudo aquilo que estiver associado à costela, a gente vai chamar de costal. Numa visão posterior, nós temos a coluna vertebral formada por várias vértebras, as costelas que articulam a coluna vertebral, as verdadeiras, as falsas e as flutuantes, 12 pares de costela, e aqui nós temos a escápula. Muito bem. Inferiormente, a caixa torácica, então veja aqui as estruturas ósseas que compõem a caixa torácica, o osso externo, o manúbrio do osso externo, essa parte mais superior, o apêndice chifoide, essa parte mais inferior, as cartilagens, e aí nós temos que inferiormente a caixa torácica ela é fechada, digamos assim, por um músculo com forma de cúpula, que é o músculo diafragma, fundamental para o processo inspiratório, para a respiração. Tudo bem? Então aqui temos o músculo diafragma. O músculo diafragma relaxado tem essa fórmula de cúpula. Quando ele contrai, ele desce. Quando ele relaxa, ele fica com essa forma de cúpula. Logo, a cavidade torácica vai delimitar, a caixa torácica vai delimitar uma cavidade corporal que é justamente a cavidade torácica, delimitada posteriormente pela coluna vertebral, lateralmente pelas costelas, pelo osso externo anteriormente articulando com as costelas e delimitada inferiormente pelo músculo diafragma. O músculo diafragma, então, separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Vamos olhar agora para ver quais órgãos estão localizados dentro da cavidade torácica. Nós temos aqui nesse esquema, em transparência, podemos observar as clavículas, as costelas, manúbrio do osso externo, apêndice chifoide, costelas novamente. O músculo diafragma está localizado aqui, não dá para visualizar. Tudo bem? E o que nós temos? Vários órgãos aqui localizados dentro da cavidade torácica, principalmente os pulmões. Não dá para ver aqui, mas tem uma parte da traqueia aqui dentro, vários órgãos mais posteriores e o coração está localizado aqui no meio dos pulmões, entre os pulmões, deslocado um pouquinho para a esquerda, numa região entre os pulmões denominada mediastino. Numa próxima imagem nós vamos ter a mesma visão posterior, nós temos a escápula, coluna vertebral, as várias vértebras, costelas, músculo diafragma está delimitando aqui, separando a cavidade torácica da cavidade abdominal, e nós podemos observar os pulmões aí ocupando a maior parte do espaço da cavidade torácica.
Num raio-x, nós vemos aqui as sombras das estruturas ósseas, costelas, tudo bem? Aí o que nós temos? Isso que está em escuro são os pulmões, pulmão esquerdo, pulmão direito. Aqui embaixo nós teremos o músculo diafragma, separando a cavidade torácica da cavidade abdominal. E esta sombra aqui no meio é a sombra formada pelo coração, localizado nessa região entre os pulmões, chamada mediastino. Não dá para ver, mas tem várias outras estruturas aqui também. Principalmente aqui dá para se observar os pulmões, em preto, mais escuro, né? Cinza escuro. E o coração deslocado mais à esquerda, localizado entre os pulmões na região do mediastino. Nesta outra imagem, o que nós temos? Foi feito um corte, daqui a pouco a gente vai ver um vídeo de uma dissecção, que vai fazer a mesma coisa. Neste corte foram retiradas as costelas, isso aqui é uma visão anterior. Aqui nós temos o manúbrio do osso externo, então o osso externo também foi cortado, sobrou o apêndice, o processo chifoide do osso externo, está aqui localizado, para que nós possamos observar o quê? Justamente os pulmões. Tudo bem? A gente vai ver daqui a pouco na dissecção, ó, tem as veias e artérias torácicas internas estão aqui. O que nos importa? Os pulmões são revestidos por pleuras, que nós vamos abordar com mais detalhes. Um pedaço das pleuras foi cortado para a gente ver os pulmões, pulmão revestido por pleura. Traqueia dá para ver ela lá atrás. A glândula tireoide está fora do tórax, tudo bem. Então aqui dentro que nos interessa, os dois pulmões. Não dá para ver, mas aqui no meio está o coração na região do mediastino. O músculo diafragma aqui embaixo, ó, separando, fechando inferiormente a cavidade torácica. Tá certo? Na próxima imagem, a gente vai observar que os pulmões serão afastados para a gente observar o coração. Temos aqui então, os pulmões estão sendo afastados. Olha a pleura revestindo o pulmão, veja a traqueia aqui, tudo bem? Foi tirado o manúbrio do osso externo e a clavícula para a gente poder verificar, observar o coração localizado entre os pulmões na região do mediastino, deslocado à esquerda. O que eu vejo aqui também? Músculo diafragma. O que eu sugiro? Que você pegue um atlas anatômico e observe essas estruturas para tentar entender as suas relações espaciais. Tá? O que vai ser mostrado agora na próxima imagem? Vamos tirar esse tecido fibroso que a gente vai estudar numa outra aula, que é o pericárdio, que encobre o coração, só para a gente visualizar o coração. Então está aqui. Os pulmões rebatidos, afastados, coração localizado aqui entre os pulmões na região do mediastino. Tá certo? Próxima imagem, nós vamos agora retirar o coração. Então, o coração foi retirado, nós temos os dois pulmões, essa região é a região do mediastino, e aí nós vamos começar a observar estruturas que estão localizadas posteriormente ao coração. Tá? Nós temos esses grandes vasos, que depois a gente vai estudar, são vasos chamados de vasos da base, tá certo? São artérias e veias que entram e saem do coração. Nos interessa agora esse grande vaso, que é uma artéria pulmonar, direita e esquerda. Este vaso aqui que é a artéria aorta. Tudo bem? Nós conseguimos observar aqui o diafragma, e vemos que o diafragma apresenta perfurações por onde certas estruturas vão passar. Por exemplo, essa perfuração é a perfuração por onde passa uma grande veia, que é a veia cava inferior, que vai trazer sangue para o coração. E aqui nós vemos um tubo muscular, em amarelo temos uma série de nervos, um tubo muscular que também vai atravessar o diafragma em direção à cavidade abdominal. Esse tubo é justamente o esôfago. Tá certo? Olhando aqui, agora os pulmões foram retirados, tudo bem? O que ficou aqui? Ficou o revestimento dos pulmões, que é uma das pleuras que está colada na caixa torácica, tá certo? Essa pleura a gente vai ver depois, que chama pleura parietal ou pleura costal, porque está ligada à caixa torácica. E o que nós queremos observar aqui com mais detalhe? A traqueia foi cortada aqui em cima, né? Nós tiramos uma porção da traqueia e uma porção da laringe. Temos a traqueia, muito fácil visualizar, porque ela é formada por anéis cartilaginosos. Os brônquios principais, direito e esquerdo, que vão penetrar nos pulmões. E nós vemos que há este grande vaso, que é na verdade a artéria aorta. Então o coração está localizado aqui,
sai um vaso grande, que é o arco aórtico. Esse vaso se ramifica com vasos que levam sangue para a cabeça. E aqui eu tenho esse grande vaso que desce, ó, paralelo ao esôfago, que é a artéria aorta abdominal. O que nos interessa é que a artéria aorta, o arco aórtico, ele está aí passando por cima, né? Ele está abraçando a traqueia, uma parte da traqueia, principalmente aqui o brônquio esquerdo. Tudo bem? Percebam que a traqueia está localizada anteriormente a um tubo muscular, que eu vejo aqui, está passando aqui por trás, que é o esôfago. Esôfago este que vai atravessar o diafragma, olha o diafragma aqui, e vai chegar ao estômago. Aqui é a cavidade abdominal, a veia cava que eu tinha comentado anteriormente, que vai entrar aqui para levar sangue para o coração localizado aqui na região do mediastino. Então, importante, traqueia, ela está associada a alguns nervos, que não vem ao caso agora, mas principalmente está associada anteriormente ao esôfago e anterior a ela está localizada aí o arco aórtico. Nesta outra visão, nós temos aqui, ó, boca, região da orofaringe, cavidade oral, orofaringe. Logo, eu já sei que mais acima eu tenho nariz e cavidade nasal, nasofaringe, que comunica com a orofaringe. Aí nós temos aqui essa estrutura cartilaginosa, justamente quem? A laringe. Veja a cartilagem tireoide, muito aparente, né? É o pomo de Adão, não se esqueçam. Essa epiglote é uma cartilagem também da laringe, cartilagem epiglótica, que vai justamente dizer se o que está vindo por ali, pela orofaringe, vai ser direcionado ao esôfago, que está posterior, ou à traqueia, que está anterior. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, eu teria aqui anteriormente a traqueia, ela foi cortada, está faltando um pedaço. A traqueia é contínua à laringe. Só que aqui foi retirado para a gente ver que lá atrás, posteriormente, está localizado quem? O esôfago. Tudo bem? Traqueia, brônquio esquerdo, brônquio direito, principal. E a artéria aorta, arco aórtico, abraçando aí a traqueia, o brônquio esquerdo. Logo abaixo, esôfago, estômago, o esôfago atravessando o diafragma. Aqui numa vista lateral, uma vista sagital, que eu tenho osso externo, manubrio do externo, costelas. Cortamos as costelas. Coração. Coração com vários vasos que entram e saem dele, vasos da base, vamos estudar depois. O que nos interessa? Vamos aqui, ó. Traqueia, tudo bem? Anéis cartilaginosos, é fácil de encontrar. Laringe, cartilagem tireoide. Cartilagem cricoide, é a mais inferior da laringe. Aqui já é traqueia. Posteriormente, um tubo muscular que é o esôfago. Continua aqui, atravessa, o estômago estaria aqui. Tá certo? Traqueia anterior, posterior, esôfago. E mais posterior ainda, ó, coluna vertebral, as vértebras. O que nós temos aqui? A musculatura inferior da faringe. Tudo bem? E anteriormente a laringe. Quando a epiglote fecha a glote, ela tampa a passagem aqui, logo o alimento vai passar pelo esôfago. Quando eu respiro, a epiglote está aberta, a glote está aberta. Então, o ar vai entrar e vai trafegar para a laringe, para a traqueia. Tudo bem? Mais uma vez, pegue um livro de anatomia, veja essas relações, tente construir mentalmente aí essas relações espaciais recíprocas entre essas estruturas. E aqui só um detalhe, que eu tenho? Laringe, olha a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide. Isso aqui é a musculatura inferior da faringe. Uma visão lateral, mas eu vejo muito melhor aqui a face posterior, ó. Esse tubo é o esôfago. Logo anterior a ele, anéis de cartilagem, traqueia, brônquio, brônquio. Vamos tirar agora o esôfago, descolar ele da traqueia, porque são estruturas que estão coladas, na verdade. Não se esqueçam que os anéis da traqueia são anéis cartilaginosos que não são contínuos. Eles são anéisinhos em forma de C. É uma cartilagem que atrás não tem cartilagem, atrás é músculo. Porque a parte de trás da traqueia está colada justamente com quem? Com o esôfago. Dá uma olhada, ó. Tem um músculo aqui na parte posterior da traqueia, são anéis incompletos que a constituem.
porque a parte posterior é colada no esôfago. Tem que descolar, isso aqui é muito junto. O conjuntivo de um e de outro é praticamente ali contínuo. Tudo bem? Muito bem. Próximo passo. Temos lá que a caixa torácica é formada por ossos, né? Costelas, externo, delimitada inferiormente pelo diafragma, e aqui eu tenho a cavidade torácica. No seu interior tem os pulmões, coração no mediastino. O que importa? Que a esta caixa torácica estão associados músculos esqueléticos que vão constituir o que eu chamo de musculatura respiratória. Essa musculatura vai fazer com que a caixa torácica tenha movimentos de expansão e depois movimentos de retração. Esses movimentos de expansão e de retração é que vão causar a inspiração e a expiração. A gente vai ver numa outra aula, quando você tem uma expansão da caixa torácica, o pulmão expande junto e isto causa a inspiração. Quando a musculatura que fez a caixa torácica se expandir relaxar, o pulmão tem a tendência a retrair. Ele puxa a caixa torácica volta, você tem a expiração. Ou, em muitos casos, eu posso ter contração de certos músculos que comprimem a caixa torácica, levando também à expiração. Vamos olhar para esses músculos agora. Quais são esses músculos? O principal músculo da respiração é, sem dúvida nenhuma, o diafragma. Olha ele aqui, ó, forma de cúpula. Então, se aqui está o diafragma, eu sei que para cima eu tenho cavidade torácica, para baixo cavidade abdominal. Aqui eu tenho músculos abdominais. Tudo bem? Esses músculos abdominais, o reto abdominal, transverso abdominal, vários músculos oblíquos associados aí à musculatura abdominal, eles vão participar do processo de expiração que eu chamo de expiração ativa. Quando você faz força para expirar, para soltar o ar, você contrai a musculatura abdominal. Muito bem. Nos interessa a musculatura associada à caixa torácica. Eu estou citando essa daqui, abdominal, porque ela participa da expiração ativa. Quais são os músculos da respiração? O diafragma, relaxado, contraído. Quando ele contrai, ele aumenta o volume da caixa torácica, no sentido crânio-caudal. Ele faz isso. Este aumento de volume vai estar envolvido no processo de inspiração, quando o ar entra. Outra musculatura fundamental para o processo respiratório, os músculos intercostais. Intercostais porque eles estão entre as costelas. Aí eu tenho os intercostais mais internos e os intercostais externos. Os intercostais externos estão associados aí ao processo de inspiração, mas também os intercostais internos. Mas uma parte dos intercostais internos, junto com a musculatura abdominal, vai participar do processo de expiração ativa. Além disso, na inspiração muito profunda, eu tenho a participação de outros músculos também associados à caixa torácica, os escalenos e o esternocleidomastoide, que articulam aí com a clavícula, com as costelas mais superiores. Tudo bem? Então, importante, músculos associados, diafragma, intercostais, internos e externos, os principais. Inspiração profunda, aí nós vamos observar a participação dos escalenos e do esternocleidomastoide. Expiração ativa, porque a expiração normalmente é passiva, a gente vai ver isso em outra aula. Intercostais internos e a musculatura abdominal. E aqui, só para você saber, os intercostais são aqueles músculos que você come, para quem gosta, né, de costela. Ó. Na costela você não tem o osso e tem a carne. A carne é músculo, são os intercostais que você está comendo. Muito bem. Agora vamos olhar para o pulmão. Aqui é uma imagem muito bonita dos pulmões. Pulmões, coração localizado no meio deles, na região do mediastino. Aqui não dá para ver as vias aéreas, né? A traqueia não está aqui presente. Os pulmões são revestidos por pleuras. O tecido do pulmão, o parênquima pulmonar, é formado basicamente por quem? Pelos alvéolos pulmonares, mas também há fibras elásticas e fibras de colágeno, que vão dar uma elasticidade para o pulmão. Então, se eu esticar o pulmão, ele tende a voltar. O pulmão tem uma tendência à retração elástica por causa das fibras elásticas e de colágeno presentes no parênquima pulmonar. Mas o parênquima pulmonar é basicamente alvéolo. E o alvéolo é onde tem a troca gasosa. Ele é uma estrutura que a parede é muito fina. Logo, uma estrutura delicada como essa é revestida pelos pulmões. Pelas pleuras, para que os pulmões possam se movimentar dentro da caixa torácica sem causar um dano tecidual.